Olá, reverendo. Boa E noite. aí, Barão, você está bem? Graças a Deus, estamos bem. Privilégio falar com você, viu? Privilégio é todo meu, prazer nós começarmos essa live agora. Boa noite também para Boa noite. todos os irmãos que nos acompanham também. Que a paz e a graça estejam com todos. Amém, amém. Glória a Deus. Vai ser uma noite de perguntas e respostas, de histórias, prosas. Só coisa boa, só coisa boa. E teologia reformada. Reverendo, eu quero começar aqui a nossa live. Opa! Caiu aqui, eu já recuperei. Amém. Vamos lá. Virou a câmera aí. É isso. Isso, vamos lá. Reverendo, eu queria começar dizendo que nesse período de pandemia, falar um pouco do senhor primeiro. Quais têm sido os projetos do senhor? Esse tempo vago, eu sei que o senhor está escrevendo bastante, fazendo alguns outros comentários. Tem algum projeto bom para a gente aí para o futuro? Tem sim. Paulo, eu estou aproveitando esse tempo para escrever o comentário de Gênesis. E estou muito feliz, muito desafiado. Graças a Deus, hoje eu estou escrevendo o capítulo, já comentando o capítulo 22. Então, tenho trabalhado intensamente, né? Além das lives, das gravações dos cultos lá em Pinheiros, as gravações lá na Luz para o Caminho, né? Estou com um segundo projeto que deve sair esse ano, ainda apesar da pandemia, que é a Bíblia da Pregação Expositiva. Então, se Deus quiser, a editora Ragnos lança essa Bíblia esse ano ainda. O comentário de Zacarias está no prelo, deve estar pronto daqui uma semana e meia. E, basicamente, do ponto de vista literário, são esses. E outra coisa boa, Paulo, é que eu comecei, com a graça de Deus, a fazer cursos bíblicos à distância, ensino à distância pela Luz para o Caminho. Aí depois, oportunamente, se você puder gravar um curso conosco lá, vai ser um prazer, viu? Ótimo, ótimo. Então, já temos alguns cursos, como, por exemplo, sobre casamento, panorama bíblico do Antigo Testamento, Novo Testamento, história da igreja e correntes filosóficas, líderes que influenciaram o mundo, como entender o livro de Apocalipse, batalha espiritual à luz da Bíblia. Então, agora mesmo eu gravei essa semana um curso sobre avivamento. Então, tem vários cursos lá disponíveis no lpc.org.br. Todos online, né, reverendo? Todos online, todos online. Bom, a título de introdução ainda, eu quero agradecer o reverendo pela contribuição que tem dado à igreja brasileira. O senhor hoje é um dos grandes expoentes da fé cristã e eu tenho absoluta certeza que é um dos pastores mais amados de todo o Brasil. Muito obrigado, Paulo. Isso é generosidade sua, viu? E hoje vocês estão assistindo aqui um contraste, um pastor doce e outro amargo. Nós cremos no mesmo Deus. Eu discordo do amargo, viu? Você é apenas um homem contundente no que fala, vibrante no que diz, mas prega a palavra, prega a verdadeira fé, e isso é uma grande bênção. Amém, amém. Reverendo, começando agora, eu quero falar de um aspecto delicado aqui da nossa nação. Eu queria que o senhor comentasse um pouco da nossa situação política, que está muito, muito grave. Faz um panorama para nós aí, o que essa pandemia revelou no nosso cenário político. Bom, Paulo, veja bem, o Brasil é um país muito jovem, não é verdade? O Brasil tem 520 anos de descobrimento. O Brasil foi colônia, né, até 1808, depois passou a ser um período do reinado, do Império. Fomos para a República em 1889. Nós tivemos em 64 a intervenção militar, até porque também o comunismo ameaçava tomar o nosso país. Depois nós tivemos uma Constituição, basicamente em 1888, e eleições diretas só a partir disso, praticamente. Então nós somos um país de uma democracia muito instável, muito nova, muito imatura ainda, né? Nesse período de eleição presidencial, nós já tivemos 2 impeachment e agora todo um barulho para se promover também impeachment do atual presidente. Então, nós vivemos um país ainda, diria, na adolescência da sua democracia. Segundo aspecto,
é que essa pandemia veio agravar ainda mais o problema político, porque se eu estiver certo, não sei se eu estou, é a minha perspectiva, é que nós estamos enfrentando esta pandemia de uma forma muito ideologizada, muito partidarizada, nos três poderes. É bem verdade que nós temos um chefe de Estado hoje polêmico nas suas falas, e às vezes fala uma coisa hoje, todo dia tem um fato novo para a imprensa explorar. Sim. Então, isso, de certa forma, começa a se discutir. Consegue me ouvir, Paulo? Está conseguindo me ouvir? Agora sim, pode falar. Ok. Então, começa, penso eu, Paulo, distrair a atenção da nação para coisas secundárias, quando, na verdade, nós deveríamos juntar os três poderes, tirar um pouco a vaidade partidária, tirar um pouco os interesses particulares, tirar essa questão ideológica tão nítida, sobretudo na imprensa. Nossa mídia hoje é complexa demais nessa área. Então, o país sai fragilizado, sai fragmentado, sai muito mais incapacitado para enfrentar uma crise tão grande quanto esta, com mais celeridade, com mais profundidade, com mais racionalidade. Nós estamos vivendo um momento muito crítico na área política, até porque nós vivemos, de certa forma, é a leitura que eu faço, nós estávamos com um Estado, outrora, domesticado por uma ideologia, né? E isso tinha atingido todos os setores da sociedade. Então, mudar esse rumo para um rumo mais conservador, para valores judaico-cristãos, do valor da família, do valor da moralidade, do princípio dos absolutos, não é simples, não é fácil, enfrentaria muitas dificuldades mesmo. Então, nós estamos aí vivendo esse momento dramático, complexo, dificílimo, e o que nós esperamos é que Deus tenha misericórdia do nosso país, é que Deus não permita que o nosso país volte a um sistema onde o relativismo moral era defendido, onde a ideologia de esquerda, dentro de uma linha perigosa, estava muito assentada. Então, eu espero que Deus tenha misericórdia da nossa nação e não permita que a gente retorne àqueles patamares. Até porque, reverendo, a oposição precisa entender que ela foi derrotada legitimamente pelas eleições, o povo, né, ela deveria agora, nesse momento de crise, se unir em nome de um bem maior, né? Por causa de um capricho, por causa de uma vaidade, estão sacrificando a nação inteira. Eu acho que o ponto básico, eu acho que tem falhas dos dois lados, penso eu, mas eu penso que quando se ganha uma eleição ou se perde uma eleição, no momento em que terminou a apuração, cessa o palanque, desce do palanque e agora pensa na nação, agora é a nação. Essa é uma democracia madura. Democracia madura é ganhar a eleição, é perder a eleição. E naquele momento em que se começa o governo, todos devem se unir para que o governo seja bem-sucedido, porque em um governo sendo bem-sucedido, todos são beneficiados. Então, nós parece que estamos assistindo hoje a grande mídia, trabalhando, quanto pior, melhor, se torce para o fracasso, se torce para a derrota, e isso é muito ruim. Isso demonstra uma democracia muito frágil e um país muito imaturo ainda nessa questão política. Sim. E com relação ao cristão, reverendo, ainda há muita dúvida com relação ao cristão e à política, até que ponto ele deve se envolver. Alguns acham que só deve orar pela nação, orar e jejuar. Outros querem sair na rua e quebrar tudo. Qual é o ponto de equilíbrio aí, na sua opinião? Veja bem, muito boa a sua colocação, Paulo. Veja bem, eu acredito o seguinte, que o cristão é um ser político, o homem é um ser político e o cristão não está alheio à política. Eu tenho um conceito pessoal, Paulo, eu posso até estar errado de novo. Eu entendo que o pastor não deva ser candidato, né, nem para vereador, nem para deputado, nem para senador, nem para governador, nem para presidente. Se ele tem um chamado para o ministério, ele deve se dedicar ao ministério. Porém, eu acredito que nós deveríamos orar mais e preparar melhor membros da nossa igreja com 3 características: vocação política, preparo
e ética, compromisso com os valores absolutos para se engajarem na política. Nós precisamos de cristãos maduros na política, pessoas cheias de conhecimento, vocacionadas e preparadas para participar da política. Nosso papel é orar, nosso papel é participar. Agora, nós não somos, nunca fomos, a igreja protestante nunca foi arruaceira, baderneira, apoiando qualquer movimento que seja um movimento de desordem, né? Nós somos pela ordem, nós somos pela manutenção da paz, nós somos pela manutenção da justiça, da lei. Então, agora, dentro desses princípios e desses valores, cabe ao cristão reivindicar, cabe ao cristão denunciar erros. Na palavra lá dos reformadores, a igreja tem que exercer sua voz profética porque ela é a consciência do Estado. Amém. O último ponto aqui ainda no quesito política, assim, o senhor vai dar a sua opinião, porque nós dois não somos especialistas na área da ciência, mas dá para se fazer uma leitura, porque já estamos no 3º mês, né? A questão do isolamento, do lockdown, o senhor acha que isso tem sido, isso está sendo feito de forma muito ainda arbitrária, na minha opinião? O que o senhor pode dizer quanto a isso? Veja bem, Paulo, é complexa a situação, porque nós estamos vivendo no Brasil, volto a dizer, para mim, uma grande politização nesta área do isolamento social ou de uma abertura a controlarização, cria determinadas barreiras. Eu, na minha pequena visão, porque tenho escutado você também, há médicos que dizem uma coisa, outros que dizem outra coisa. Então, não há unanimidade nem na classe médica sobre a postura a tomar. Inclusive, hoje, o nosso ministro de Saúde está pedindo demissão, né? Então, está saindo. Então, veja bem, eu acredito que chega um local que talvez seja razoável, sensato, ter um isolamento. O que eu não acho razoável, na minha pequena visão, é que numa cidade onde não tem nenhum caso, às vezes, eu conheço alguns, ou tem 1 ou 2 casos, e se fecha toda a cidade, e se para tudo. Por quê? Porque se você não faz a economia andar, o que está acontecendo hoje é que empresários estão quebrando, é que empresas vão fechar suas portas, que muitos comerciantes não vão voltar mais à sua atividade, é que em muitos lugares os empregados estão se mandando embora. Os comerciantes da livre iniciativa estão com a corda no pescoço. Os empregados que tinham estabilidade não têm mais. Então, nós poderíamos criar um remédio mais amargo do que a doença, com efeitos muito mais longos e mais dramáticos para a nação brasileira. Segundo aspecto é que tem que se pensar, porque quando se fala na Europa, por exemplo, Itália, Espanha, França, Reino Unido, ou mesmo América, que é um país continental, mas tem uma realidade social completamente diferente da nossa. Nós somos um país continental, onde 50% ou mais da população vive com baixa renda, muitos deles com residências precárias, sem saneamento básico, sem recursos para ficar parado dentro de casa, sem comida na mesa. Então, falar em lockdown numa realidade dessa é condenar, de certa forma, muita gente à fome e à morte pela fome, ou à pobreza extrema, ou a necessidades gravíssimas. Então, eu penso, na minha visão, é que deveria se escalonar, né? Escalonar por áreas de risco. Olha, se o risco é vermelho, então o isolamento deve ser mais cuidadoso. Se o risco é amarelo, ok, libera um pouco, cuida um pouco. Se é verde, por que parar? Por que fechar uma cidade que não tem nada? E eu conheço tantas, que você também, que fechou tudo e não tinha um caso. Né? Perfeito. Então, eu acho que aí é condenar o povo a uma situação de pobreza, e mais, eu acho que não se pode fazer essa polarização entre saúde e economia. As duas coisas têm que caminhar juntas. Perfeito. Só um minutinho, reverendo, eu vou virar a luz aqui que está muito forte. Só um minutinho. Tá. Pronto. Ok, Paulo. A outra coisa, reverendo, agora um assunto bem mais delicado, essa crise está revelando o interesse de alguns poderes em prejudicar a igreja.
O senhor deve ter visto aí a questão lá na região do Reverendo Augustus. Estavam querendo até proibir a transmissão dos cultos online. E o senhor não acha que essas iniciativas, bem como essa do fechamento das igrejas, não podemos dizer que ainda é uma perseguição, mas, de certa forma, não abre um precedente? O que nós podemos esperar no futuro? Quais são os rumores e o perigo que a igreja pode sofrer? Eu acho que o que precisa existir é uma vigilância. É uma vigilância para que a nossa Constituição não seja aviltada e para que os direitos sejam garantidos, né? É um direito constitucional de que nós temos liberdade de culto, nós temos liberdade de reunião, e eu creio que seria uma coisa absolutamente inadequada você pensar no lockdown e impedir que os pastores, com todo cuidado, possam ir para os templos e gravar os cultos online e transmitir para o seu povo. Assim como você tem hoje, eu fui uma agência bancária. Aqui em São Paulo hoje está todo cuidado e tal, mas as agências bancárias estão abertas e você vai lá. Se você pode entrar numa agência bancária para sacar um dinheiro, para depositar um dinheiro, para pagar uma conta, por que você não pode ir num templo gravar uma mensagem? Então não pode ter dois pesos e duas medidas. Então é preciso estar com as antenas ligadas para que o país não entre por um caminho de cerceamento das liberdades fundamentais e não nos impeça de ter a nossa liberdade de culto. E, mesmo quando nós não temos liberdade para reunir, porque a igreja protestante, uma igreja sensata, nós entendemos que sensatez e fé não estão em oposição, mas a permitir que os cultos sejam gravados e transmitidos online, nós não podemos chegar a esse ponto de proibição, e onde chega, penso eu que a Constituição está sendo aviltada. Sim, mas nesse sentido o senhor acha, se caso as coisas caminharam para esse lado, a igreja deve se posicionar? É óbvio que sim. É claro que nós vivemos numa democracia. E nós somos cidadãos de dois mundos. Então nós devemos, com certeza, levantar nossa voz, com certeza reivindicar os nossos direitos, com certeza levantar essa bandeira com ordem, com decência, mas com firmeza. Amém. Amém. Agora, reverendo, vamos entrar um pouquinho aqui na questão da economia. Por que é interessante entrar? É claro que isso já está sendo discutido exaustivamente pela grande mídia, pelas mídias sociais, mas ainda há muita ignorância. O cristão tende a não se importar com essa área. E hoje nós estamos vendo, por exemplo, a falta que faz aquelas famílias da educação econômica, da educação financeira. E, então, é um ponto importante também que a igreja precisa atentar. O senhor pode falar na questão econômica, quais as previsões e que conselhos o senhor dá para o crente se preparar no tocante à economia? Veja bem, nós não podemos, o cristão, sobretudo um cristão protestante, ele é uma pessoa esclarecida. E por ser esclarecido, ele não pode viver alienado nem como um avestruz, enfiar a cabeça na areia e achar que está tudo certo. Segundo aspecto, ainda historicamente, as nações que foram forjadas no berço do protestantismo, foram nações prósperas economicamente, tecnologicamente, cientificamente e espiritualmente, moralmente. Se essas nações hoje estão num processo de decadência, não é por causa do Evangelho, é porque estão abandonando o Evangelho. Segundo aspecto, eu acho que esta vai ser uma hora, Paulo, de repaginar, de redesenhar, de fazer uma reengenharia das empresas, do comércio, da indústria, da livre iniciativa, porque a crise ela pode ser um tempo de oportunidade. Grandes descobertas científicas, seja em qualquer área, vieram depois de tempos de crise. Se você perceber, você vai a Israel, um país que é um país composto de deserto, basicamente a maioria da terra é deserta. É o país que tem talvez uma das melhores tecnologias de agricultura. Por quê? Porque a crise leva você à pesquisa, a crise leva você à tecnologia, a crise leva você a buscar alternativas. Então eu penso que após pandemia, novos caminhos precisam ser buscados.
nós, crentes, precisamos nos preparar melhor, nos equipar melhor, buscar mais cursos que sejam mais oportunos para o mercado novo mercado que vai surgir. Então, todos nós vamos ter que fazer uma espécie de novo desenho de atuação, e de preparo e de atuação. E na economia isso certamente vai ser absolutamente necessário. E também agora um momento também de reflexão quanto aos gastos, né, reverendo? Nós estamos passando um momento que o padrão tem que diminuir um pouquinho, tem que ser repensado como nós investimos o nosso dinheiro, né? O gasto exagerado, as trivialidades, o superficial tem que deixar de lado. Se o senhor notar em Joel, capítulo 2, as sentenças que Joel vai dando, primeiro são as trivialidades. Chorem, beberrões, porque o vinho está numa categoria de algo que não é de extrema relevância. Foi tirado. Né, e assim por diante, vai numa escala negativa até a morte, até o culto ser impedido. Então o crente também precisa entender isso aí, né, reverendo? Eu penso, sabe, Paulo, que uma das grandes lições pedagógicas dessa pandemia é que todos nós, penso eu, aprendemos uma lição de que podemos ser mais modestos, podemos viver com menos, que aquilo que é básico, que é essencial, custa menos do que se gasta. Amém. Então, acho que se a igreja entender isso, vai ser uma grande bênção. Até porque eu não estou dizendo que a igreja não vai ter um tempo de prosperidade, a nação vai voltar a ter prosperidade. Vai ter. Agora, é preciso que, ao retornar ao padrão de outrora, não retorne os mesmos gastos supérfluos, para que se tem mais recursos, que se invista esses recursos também mais no socorro ao próximo, na obra missionária, na expansão do reino de Deus. Amém. Agora entrando aqui na questão escatológica, reverendo, o senhor crê que essa pandemia é considerada um sinal do fim? Antes do senhor responder, é porque a gente vive sempre extremos. Tem pessoas que qualquer sinal, um trovão cai, Jesus está voltando. Existem aqueles também que nem creem, creem que ele vai voltar daqui séculos ainda, né? São bem céticos quanto à volta. Como o senhor avalia escatologicamente a pandemia? Veja bem, Paulo, muito obrigado pela sua pergunta. Primeiramente, eu concordo com você que nós não podemos cair no extremo de dizer que chegou a hora, que agora é o sinal final de que Jesus está voltando e marcar datas. Todas as pessoas que marcaram datas para a volta de Jesus fracassaram e vão fracassar. Porque ele estabeleceu isso, que essa agenda não pertence a nós, é da economia de Deus. Segundo aspecto, aqueles que são céticos, como você disse, que não creem nem na volta de Jesus, ou se creem, acham que não é para agora, porque não... também estão equivocados, penso eu, porque o Senhor Jesus disse que nós não sabemos o dia nem a hora. Ele vem como ladrão, repentinamente, inesperadamente. Né? Agora, Lucas 21:11, Jesus trata especificamente que um dos sinais da sua vinda seriam as epidemias. Nós estamos vivendo uma pandemia, né? Uma epidemia generalizada. Então, dentre os muitos sinais, este é um deles. Agora, eu gostaria de entrar num outro campo, se você me permite, dentro dessa questão escatológica, Paulo, que penso eu que uma das verdades que nós temos que resgatar numa hora dessa é a ideia da soberania de Deus. Por quê? Porque nós vivemos uma cultura evangélica brasileira que atribui tudo que tem de ruim, vamos dizer, que o homem acha que é ruim, ao demônio. Então é o diabo, atribui tudo a ele, né? E muito daquilo que se atribui ao diabo ou à casualidade, nós entendemos que a ação do juízo do Deus soberano e santo a um mundo que se rebela contra ele, a um mundo que persegue a sua igreja, a um mundo que zomba e escarnece de Deus, da sua palavra e dos seus valores. Então, o que você nota, por exemplo, no livro de Apocalipse, quando a gente observa os capítulos 8 a 11, das 7 trombetas, que são uma resposta de Deus às orações da igreja, e um juízo parcial de Deus a um mundo que
hostiliza a sua igreja, que zomba de Deus. Então as trombetas vão caindo aonde? Nos mares, nos rios, na terra, nos astros, sobre os homens. Então muito daquilo que se atribui à casualidade ou ao demônio hoje, nós entendemos que é o braço de Deus manifestando a sua justiça, o seu juízo parcial, porque ao mesmo tempo Deus está demonstrando a sua misericórdia, conclamando as pessoas, voltem para mim enquanto é tempo, me invoquem enquanto eu estou perto. Ainda tem chance, ainda tem oportunidade. E isso combina com 2 de Pedro 3,9. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, né? Mas ele tem demonstrado sua longanimidade com o homem. Então, eu creio, sabe, Paulo, que é um sinal, sim. Nós não podemos fechar os olhos da brevidade da volta do Senhor Jesus, da iminência da volta do Senhor Jesus. Quando eu digo iminência, é que é para voltar a qualquer hora. Eu não posso, não, vai demorar um século. Paulo esperava a volta de Jesus para os dias dele. Os pais da igreja para os dias deles. Nós devemos esperar a volta de Jesus para os nossos dias. Nós gritamos e clamamos, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Então, não podemos ter uma postura de acomodação nem de desespero, mas de confiança de que Deus está no trono e que o Senhor Jesus breve voltará. E como você disse, reverendo, que os irmãos precisam entender, até as nações, é que as trombetas são juízos misturados com misericórdia. Quando acontece uma tragédia natural, eles perguntam, por que Deus permitiu isso? Ao invés de perguntar, por que Deus não fez isso com o mundo todo? Na verdade, enquanto algumas tragédias acontecem e um ou outro povo é sacrificado, ele está dando chance para o restante todo do mundo se arrepender, se voltar a ele. Porque ele poderia perfeitamente aniquilar o mundo de uma vez só, né, reverendo? E aí entra, sabe, Paulo, essa colocação que você está fazendo vem muito em sintonia com os falsos mestres que o apóstolo Pedro denunciou lá na sua segunda carta. E quando você vai para o capítulo 3, a grande questão dos falsos mestres era essa: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que o mundo é mundo, tudo é igual, nada mudou e nada vai mudar. Então esse negócio de Jesus vai voltar, isso é bobagem, isso é para espantar as pessoas, isso é quimera, isso é utopia. E aí Pedro vai responder essa pergunta desses falsos mestres: onde está a promessa da sua vinda, que nada mudou? Ele falou, olha, mudou sim. O esquecimento de vocês não é intelectual, é moral. É conveniência, porque vocês não querem mudar de vida, então essa doutrina não é favorável a vocês. Mas olha que Deus exerceu o juízo dele no dilúvio, exerceu o juízo dele em Sodoma e Gomorra, nós diríamos hoje mais, Deus exerceu o juízo nas pragas do Egito, na própria cidade de Jerusalém. Deus está exercendo o seu juízo e preparando os homens, porque chegará o dia em que está lá em Apocalipse capítulo 15 e 16, que chegou o dia da cólera de Deus, aí não tem mais jeito, o dia do juízo não tem mais chance. Então é um sinal da misericórdia de Deus, sim. Deus está mostrando a sua misericórdia, né? Mas ele é justo, está dizendo o seguinte, olha, não tem como se plantar iniquidade e colher virtude. Não se tem como plantar vento e não colher tempestade. Não tem como se plantar na corrupção e colher vida eterna. Então, o que o homem semeia, ele colhe. Perfeito. Perfeito. Outra coisa, reverendo, no tocante à evangelização, infelizmente, muitos irmãos, eu vejo que, até porque o nosso país nunca passou por uma guerra, não há tragédias naturais, então para nós é algo completamente novo tudo isso. E muitos cristãos têm a inclinação de ficar muito acuados. O senhor acha que a igreja não deveria usar essa oportunidade também para pregar as boas novas e o evangelho, ou ficar só pensando no livramento da pandemia? Não seria uma oportunidade tremenda agora para pregar? Ô Paulo, muito obrigado. Você está botando o dedo na ferida, porque eu acho que esse é o ponto mais importante, né? Primeiro, Paulo, eu acho que você e eu temos a bênção de usar os instrumentos que Deus tem colocado na nossa geração para levar a palavra de Deus. Nós vivemos na geração mais privilegiada da história nesse quesito, porque hoje nós temos a bênção da comunicação sem fronteiras. Hoje nós temos a bênção de termos janelas abertas para o mundo. Hoje você tem a bênção, e eu tenho um pouco também, o privilégio de pregar um sermão na igreja para 500, 600 mil pessoas,
e depois aquele sermão subir para um canal de YouTube e alcançar 1 milhão e tantas milhares de pessoas. Então, nós não podemos prescindir. Se nós estamos falando aqui para pastores que estão nos ouvindo, talvez uma palavra direcionada a eles é o seguinte: melhora a qualidade de som da sua igreja, melhora a captação de imagem da sua igreja, não abra mão de usar esse conteúdo da pregação do Evangelho e levar isso para os ouvidos do mundo. Se nós temos essa oportunidade, seria até um crime de omissão nosso, pregar para 4 paredes apenas, para um pequeno grupo, se você tem a oportunidade de pregar para o mundo. E há poucos dias, Paulo, domingo passado, aliás, depois do culto lá em Pinheiros, recebemos o relatório daquele culto, tinha mensagem chegado online, naquele momento, para 34 nações. Como é que eu vou perder a oportunidade dessa? Então, é tempo de pregar, é tempo de levar a mensagem do Evangelho com clareza, com profundidade, com eloquência, com senso de urgência. Isso tem que queimar o nosso coração, isso tem que arder a nossa alma. O compromisso missionário, o ardor missionário precisa ser reavivado no coração da igreja, sobretudo nesse momento. Agora, na hora de pensar, me permita dar um exemplo. Eu li um livro, Paulo, que não é nem um livro evangélico, mas abençoou muito a minha vida, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um judeu que ficou preso no campo de concentração em Auschwitz, na Polônia, e sobreviveu ao campo de concentração. E nesse livro, ele diz uma coisa maravilhosa. Ele diz assim: sabe quais foram as pessoas que sobreviveram ao campo de concentração? Não foram aquelas que lutaram para sobreviver. Essas morreram. A maioria morreu. Quem sobreviveu foram aquelas que, inobstante o desespero e o drama, lutaram para ajudar outras pessoas a sobreviverem. A igreja que pensar nela mesma, só nela mesma, como a igreja de Laodiceia, ela morre. A igreja, ou ela é missionária, ou ela é um campo missionário. Ou ela evangeliza, ou ela precisa ser evangelizada. Então é necessário que haja um grande despertamento missionário na vida da igreja, sobretudo nesse período de pandemia. Tá vendo, irmão? Deus está falando, irmão. Vigia. Glória a Deus. E eu concordo em gênero, número e grau, porque o terreno, o solo está fértil para lançar semente, né? Dizer às pessoas, reverendo, que há uma vida além dessa aqui, que a última palavra não está com a morte, nem com a tumba gelada, fria, que há esperança na ressurreição de um novo céu, de uma nova terra. Amém. E outra coisa, sabe, Paulo, que eu noto, é que essa pandemia, eu escrevi um artigo essa semana dizendo que os ídolos do mundo têm os pés de barro. E eu levantei os 4 ídolos que eu penso que têm os pés de barro, que são os ídolos deste mundo, que é o poder econômico, o poder da ciência, o poder da tecnologia e o poder político. São coisas boas em si mesmos e maravilhosas, mas são vulneráveis. Então, o homem hoje chegou a uma conclusão: bastou um vírus para botar as nações de cócoras. De cócoras. Sim. Então, o homem, penso eu, que baixou a bola. Não tem como manter o nariz empinado. O homem é vulnerável, o homem é dependente, o homem é frágil. E aí eu acho que a mensagem do Evangelho tem campo fértil, como você disse. Deus está adubando o terreno. E a igreja precisa semear. Amém. Glória a Deus. Outra questão interessante, reverendo, como fica o culto nessa situação, né? Como cultuamos a Deus? Os irmãos estão tristes, não estão congregando. Qual é a alternativa viável? O que eles não podem esquecer agora, porque o culto público, a reunião comunitária, aquece a nossa fé, aquece a nossa... Chegou alguém aí? Chegou um aviso aqui. Ok. Então, assim, para o cristão um pouco mais fraco, o culto faz muita diferença. O sermão pregado, o louvor cantado, a observação das ordenanças ou dos sacramentos. E como o cristão deve fazer nesse momento para ele não se esfriar, perder a fé, e como ele pode cultuar sem o culto público? Muito obrigado. Eu acho que uma das coisas boas que nós aprendemos também com essa pandemia é que a igreja de Cristo não depende de templo para ser igreja. Amém. Nós somos a igreja. Então, os cristãos lá no passado, até o 4º século, não tinham templo.
Em Roma, as pessoas se reuniam numa catacumba, num buraco, né? Então, segundo lugar, as limitações humanas, seja da perseguição, seja da pobreza, seja da pandemia, nunca destruíram a igreja. A igreja sempre é fortalecida nas crises. Historicamente, os avivamentos brotaram do ventre da crise. Agora, nessa conjuntura, nós temos a bênção, Paulo, eu acho que se os pastores que estão nos ouvindo aí não estão fazendo, encorajaríamos a eles a fazerem, que você faça o culto como se estivesse acontecendo o culto na sua igreja. Leve os seus músicos, vá para lá, grava o culto, transmita online para a sua igreja e estimule os seus crentes a participarem do culto. A igreja precisa participar, adorar, cantar lá na sua casa, lá no seu lar. Amém. Então, ali é a congregação principal, é o núcleo principal, que é o lar. A igreja está no lar. Então, a família está reunida, a família está orando, a família está adorando, a família está ouvindo. E a igreja está aí, espalhada pela cidade, sendo igreja viva, operosa, fiel, pronta a receber e a dar. Isso, eu creio também que a pandemia também nos leva a exercitar mais os meios da graça, a vida devocional, oração particular, o culto familiar, né, que tão comum na Inglaterra, na época dos puritanos. Isso, de certa forma, é uma bênção também, não é, reverendo? É uma grande bênção e precisa ser redescoberto. Porque eu acho que nós vivíamos, Paulo, acho que todos nós, alguns mais, outros menos, mas a nossa agenda com essa vida corrida, de repente, era uma vida muito agitada, muito corrida. Muitas famílias, a casa, o lar, era muito mais um dormitório, nem restaurante mais, era um dormitório, não é verdade? Então, acho que agora as famílias estão vivendo junto, estão conversando, batendo papo, sentados ao redor da mesa, e aí é hora do culto, é hora da conversa, é hora da oração, é hora do louvor, é hora de agradecer, é hora de pedir, é hora de ajoelhar. Então, a nossa família é a nossa Betel, a nossa casa é a nossa Betel, é a casa de Deus. É a nossa Peniel, lugar de ver Deus face a face. Glória a Deus. Outra coisa, reverendo, agora vendo o lado bom da pandemia, né? Porque Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu até preguei um tema esses dias: a pandemia não pode fazer outra coisa senão o bem à igreja, né? Com absoluta certeza. E eu estou vendo que algumas teologias com essa pandemia estão sendo expostas, reverendo. Elas não estão trazendo as respostas para os seus fiéis. Então, o senhor crê que, de certa forma, o joio está sendo separado do trigo, eu digo até doutrinário e teologicamente? Veja bem, Paulo, eu acho que quando a teologia ela é capenga, quando ela é manca, quando ela é coxa, quando ela não fica de pé diante do vendaval, ela é frágil mesmo. Então, a via de regra, quando chega uma situação dessa, as falsas teologias são desmascaradas e ficam vulneráveis e revelam a sua fragilidade. E louvado seja Deus por isso, porque quando bate um vento forte, a palha vai embora, mas o grão fica. Então, o que permanece é a verdade, o que permanece é a palavra, o que permanece é a sã doutrina, é a doutrina apostólica, a doutrina que está relatada, registrada, exarada nas Sagradas Escrituras e que tem sido anunciada pelos santos homens de Deus ao longo da história da igreja, pelo remanescente fiel, até nas épocas de crise. Então, eu não tenho dúvidas disso, que aquilo que foi feito para exaltar o homem, para colocar o homem no pedestal, é riqueza, é prosperidade, é sucesso, é fama, é milagre a crediário, é milagre a granel, muita propaganda de coisa que, na verdade, não aconteceu de fato. Tudo isso entra em colapso. Entra em colapso. E é Deus zelando pela sua própria glória, pela verdade da sua própria palavra. E até ainda dentro desse assunto, porque eu acredito que eu e o senhor somos os pastores assim fora do meio pentecostal, que tem o maior número de seguidores pentecostais, os quais nós amamos muito, até cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, bem, nós os amamos, e até outros irmãos de outras agremiações neopentecostais, que até foram lideradas por pastores
dessas tendências religiosas. Tem certa dificuldade em entender o sofrimento. Porque foram ensinados que sofrer, ser roubado, perder o emprego, ou não tem fé, ou tem pecado, ou é Satanás. Então, olha o dilema dessas pessoas, reverendo. De repente acontece um acidente, que nós estamos sujeitos de carro, ou ela perde o emprego, ela já está carregando o fardo da perda do emprego. Aí ela vai chegar na sua congregação, ou ela aprendeu que aquilo foi falta de fé, ou é o diabo agindo nela, ela deu brecha, ou ela está em pecado. De explicar para esses irmãos que vão nos ver hoje, depois vai ser colocado no YouTube, que crente sofre, que Deus preveu isso, que não há nada de errado com o santo passar tribulação, sofrimento, não é verdade? O que o senhor pode dizer para eles? Veja bem, eu poderia lembrar só uma biografia, não precisaria ir muito longe não. Você pega a biografia do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi, penso eu, o maior pregador do cristianismo, no primeiro século, grande apóstolo, maior plantador de igreja, maior teólogo, o homem que revolucionou o mundo da sua época, indo às províncias mais distantes do império para levar o evangelho, plantar igrejas, estabelecer lideranças. Paulo, por onde chegava, ele era perseguido, ele era açoitado, ele era preso, ele era apedrejado, ele era açoitado com varas, ele chegava no lugar, tinha que sair correndo, porque as pessoas queriam matá-lo, e ele às vezes era arrastado como morto, como aconteceu em Listra. Ele chegou à velhice pobre, ele chegou à velhice solitário, ele chegou à velhice acusado de um crime que ele não praticou, como um malfeitor, e ele recebe uma sentença de morte, pena capital, vai ser degolado. Se você examinar Paulo por essa perspectiva do triunfalismo, Paulo foi um fracasso. 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 Mas ele chegou a dizer, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E ele diz, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada. Então, esse homem não encerra como um derrotado, ele encerra a carreira como um grande vitorioso. O sofrimento, é isso que Paulo diz em Romanos, o sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. É assim que cremos. Glória a Deus. Reverendo, quando também falamos da pandemia, entende-se como juízo divino sobre as nações ímpias, idólatras e etc. O senhor crê também que a vara da disciplina de Deus passa também pela igreja? E se ela passa, quais seriam as intenções de Deus para com a sua igreja? Veja bem, Paulo, eu creio piamente nisso, até porque a Bíblia diz lá em 1 de Pedro que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Pela casa. Quando você leu hoje, você já citou a história lá do Joel, do profeta Joel, ele manda tocar a trombeta em Sião, tocar a trombeta para dentro. Então, a igreja ela é disciplinada. O mundo recebe juízo, a igreja disciplina. Disciplina. Então, Deus disciplina quem ama. Às vezes a disciplina vem para a igreja se desmamar desse apego do mundo, desse encanto com o mundo, do glamour do mundo, porque o mundo é sedutor. E ele está aí como sistema, todo dia querendo nos envolver. A gente bota o pé na sua forma. Então, nesse momento, eu acredito, Paulo, que a ideia é de que nós temos que fazer uma leitura, não é para o outro, não, Deus está mostrando o juízo para o outro, não. O que Deus está querendo ensinar para mim? Para mim, o povo de Deus, eu preciso me humilhar, preciso me quebrantar. E a história lá do Joel, diante de toda aquela calamidade que vem seca, que vem gafanhoto, que vem fogo, que vem o colapso da agricultura e da pecuária para um país agropastoril, que vem a invasão de um exército militar para tomar a sua terra. Ainda assim, agora mesmo, convertei-vos a mim. Então Deus está falando para o povo dele. É quando o povo está lá em 2 Crônicas 7,14. É se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, acho que a igreja precisa fazer essa leitura também. Falei, Senhor, o que tu queres ensinar a nós, teu povo, no sentido de buscarmos mais a tua face e vivermos uma vida mais piedosa. Amém. E até dentro ainda desse tema, eu até ministrei à nossa congregação que a quarentena, o isolamento, tudo isso tem nos deixado mais confinados. E eu acredito também que é um tempo de reflexão.
Eu lembro de, estudando os puritanos, que uma prática que era muito observada na época deles era a prática da meditação, reflexão, fechar a vida para balanço, avaliar os caminhos. Se você lembra de Joel, quando ele vai e profetiza e diz assim: olhai para os vossos caminhos, ponderai, olhe para o que vocês estão fazendo. E eu acho que é tempo também da igreja colocar a sua vida, fechar para balanço, né, reverendo? Reflexão. Com certeza, e até porque é quando a igreja se arrepende, é quando a igreja se humilha, é quando a igreja se volta para Deus de todo o seu coração, é que o mundo vai ser impactado com a pregação desta igreja. O Dr. Mark Lloyd Jones, eu fui muito feliz quando ele trabalha o aspecto de que a igreja, para impactar e alcançar o mundo, ela não pode querer imitar o mundo. Ela precisa ser absolutamente diferente do mundo. O mundo já está cansado dele mesmo. O mundo não tem resposta para ele mesmo. É na medida que a igreja é diferente, é que ela atrai e que ela impacta. Eu acho que esse é um ponto vital para nós aprendermos nesse tempo. Perfeito, perfeito. Ainda dentro da escatologia, o reverendo, ou melhor, voltando para a escatologia, assim, o senhor tem uma série sobre Apocalipse, apesar de muitos conhecerem o senhor mais pela teologia pastoral, prática, mas o senhor tem uma veia escatológica muito boa. E eu queria que o senhor falasse desse cidadão, desse sujeito, desse personagem muito polêmico e intrigante, o anticristo. O senhor crê que a pandemia também está montando o cenário para um governo mundial, onde vai aparecer essa figura? O senhor pode dizer nesse sentido para as pessoas? Há muita especulação e muitas teologias dispensacionalistas que vão e creem em absurdos. Mas uma coisa assim mais centrada, com os pés no chão, onde o senhor acha que isso pode chegar escatologicamente? Olha, Paulo, eu não posso ser leviano e dizer que o anticristo vai entrar nesse cenário. Porque se eu fizer isso, eu estaria marcando, de certa forma, indiretamente uma data. E eu não posso fazer isso. Porém, o que nós podemos ficar atentos e alertos é de que o cenário é plausível. O cenário é propício. Porque nós estamos vivendo uma época de um problema único que atinge as nações inteiras. Segundo, nós estamos vivendo uma época em que um problema... já tem muitos estudiosos querendo levantar isso, é que deveria ter um enfrentamento único e uma solução única. E isso também pavimentaria um caminho para um grande líder mundial, carismático, que venha fazer coisas assim inesperadas, espetaculares, extraordinárias, para angariar a atenção e a veneração até do mundo. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte: do ponto de vista da tecnologia hoje, nós já temos possibilidade de um líder ter todos os cadastros de todos os mais de 7 bilhões de habitantes na mão. Segundo, nós já temos hoje a possibilidade de uma comunicação mundial. Terceiro, nós já temos hoje uma espécie de espírito que favorece essa ideia de um líder costurar alianças abrangendo uma universalidade. Então, eu diria para você o seguinte, que não é utopia mais. Quando você lê o relato de Daniel, 2 Tessalonicenses 2, Apocalipse 13, não é mais uma utopia pensar naquele quadro que é pintado ali. Então, tudo isso deve nos fazer levantar as antenas e ter uma leitura mais cuidadosa do nosso tempo e da nossa época. É mais tarde do que se imagina. E nós temos que estar preparados. Perfeito, perfeito. Reverendo, mais duas perguntas, porque infelizmente nosso tempo está esgotando. Isso. Né? O Instagram dá limite só de 1 hora, mas muita gente está falando que o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois dessa pandemia. Eu acredito realmente que é um sinal que não pode ser ignorado e que, creio, desde a Segunda Guerra, nunca foi visto algo igual, que mobilizasse o mundo ao mesmo tempo. Como o senhor vê, o senhor acredita que muita coisa vai mudar daqui para frente, o mundo vai ser reconfigurado, até a igreja vai precisar se adaptar
O que deve vir pela frente? Olha, veja bem, eu acho que vai mudar num aspecto. Primeiro, o seguinte, eu acredito, e a minha expectativa até, sabe, Paulo, é que diante desse fato, veja bem, o mundo hoje gasta uma enormidade colossal com armas de destruição. Talvez o maior orçamento das nações mais ricas do mundo é com armas. Mesmo falando em paz, com armas. Eu espero que as nações mais poderosas investam mais dinheiro, não só do governo, mas dos grandes bilionários, que temos tantos no Brasil, inclusive, mais de 100 bilionários. Gaste mais dinheiro com pesquisa na área médica, na área preventiva, né? Então, ainda temos algumas doenças para serem enfrentadas e erradicadas, né? Então, acho que, nesse sentido, eu espero que dê uma guinada. Segunda coisa que minha expectativa é de que haja uma maior solidariedade. Você não sei se já teve a oportunidade de África, eu acho que sim, é de apertar o coração. O mundo hoje, você tem gente morrendo de comer demais e muita gente morrendo de fome. Eu creio que se houvesse um espírito mais fraterno, porque eu tenho que olhar todo ser humano, primeiro como meu próximo, como meu irmão, nós viemos do mesmo tronco, nós viemos de um mesmo pai e de uma mesma mãe. Então eu não posso olhar o africano, o asiático, o brasileiro, ou seja quem for, de uma maneira preconceituosa. Nós temos que acabar com o preconceito racial, acabar com o preconceito étnico. E eu acho que isso seria uma grande bênção. Nós poderíamos aproveitar para aprender essa lição, de sermos mais solidários. O terceiro aspecto nós vamos aprender um antes e um depois, é aquilo que você já pontuou. Eu acho que nós vamos aprender, eu espero que sim, a gastar menos com o supérfluo, com o símbolo do status vazio, e gastar mais com aquilo que tem valor e com aquilo que vai permanecer. Eu acho que espero que sejam essas mudanças que precisam acontecer depois dessa pandemia. Amém. Agora a última pergunta, reverendo, e depois o senhor faz suas considerações finais. O papel social da igreja. Bom, outra vez nós vivemos extremos. A igreja que só coopera com a pregação do evangelho, só pensa na eternidade das almas, e a outra que pode ser chamada de justiça social, missão integral, que acha que a redenção é tirar a pobreza dos pobres. Mas qual é o ponto de equilíbrio aí? A igreja, nesse período drástico, ela deve exercer um papel importante, reverendo? Absolutamente. Não só nesse período, mas depois dele também. Então, aqui você disse muito bem, eu acho que os extremos são muito perigosos. Muito perigosos. Né? O Dr. John Stott escreveu um livretinho, Cristianismo Equilibrado, que vale a pena ler. Um livro fantástico. E ele coloca exatamente isso, o perigo dos extremos. Né? Aqueles que acham que salvou a alma, que o corpo morra de fome, que a pessoa viva na miséria, eu não preciso fazer nada, porque salvou a alma, tá bom. Outro que diz, não, o reino de Deus é panela cheia, né? E entra por essa teologia falsa aí, hoje, muita gente embarcando nessa chamada teologia integral. A teologia da libertação, que não é nem teologia nem libertação. Então, como dizia o Aníbal Pereira Reis, são os teologastros liberticidas. Bom, então, o que acontece? A igreja precisa pregar a fé e viver o amor. Ela precisa pregar a sã doutrina e demonstrar a sã doutrina pelos gestos de amor. E é nessa conjuntura que o Senhor Jesus Cristo diz, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E amor não é discurso, amor é ação. Amém. Amor é ação. Amém. Amém. Reverendo, eu quero agradecer a participação do senhor, a gentileza, a disponibilidade, foi grande bênção para nós. Ô Paulo, é uma honra estar com você, meu irmão. Deus te abençoe. Acompanho com muito carinho o seu ministério. Você tem sido uma grande bênção aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Conviver com você, estar do seu lado. Poucas vezes nós tivemos oportunidades, mas muito significativas. Minha gratidão a você. Que Deus abençoe. E eu quero, com a sua permissão, só a dizer para as pessoas que estão nos acompanhando aí, para conhecer lá os cursos na lpc.org.br.
Então, se você acessar lá, temos vários cursos bíblicos fáceis, disponíveis para qualquer tipo de pessoa, crentes maduros, crentes novos, líderes. Então, coisa que pode abençoar o coração de todos vocês. Então, é só acessar www.lpc.org.br e conferir lá. Amém. Um abraço, viu, queridão? Abraço, Deus abençoe. Depois faremos outra. Deus abençoe. Se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.